uma coisa que chamou muito a atenção dos europeus foi que os índios, na sua organização social e econômica, tinham a poligamia como uma instituição básica. Quer dizer, um homem casado com uma mulher só era um pobre homem, porque ele só tinha uma chácara. As mulheres é que faziam a agricultura. Então, quanto mais uma pessoa se tornava importante, ela conseguia mais mulheres. E quanto mais mulheres, ele possuía mais chácaras, mais prestígio, mais convidados, mais filhos e filhas, e com as filhas, mais genros e mais aliados. Fazia parte da estrutura da cultura e da sociedade desses índios que eles caçassem outras pessoas e com eles se banqueteassem. Era uma festa coletiva onde eu oferecia um prisioneiro e convidava toda a aldeia e mais, muitas vezes, as aldeias vizinhas, como se fosse uma grande celebração coletiva. Os jesuítas se perguntavam até que ponto os índios guaranis estavam assimilando o profundo sentimento dos sacramentos. Os missionários começaram a aprender o Guarani para que mais ampla fosse a compreensão da fé cristã. Assim surge a origem da educação bilíngue. Os jesuítas normatizaram o idioma e surgiram os primeiros livros impressos no continente em língua guarani. Para explicar o significado da religião católica para os índios, houve uma porção de problemas. Em primeiro lugar, os missionários achavam no começo que os índios não tinham religião. Os índios tinham religião, só que era uma religião tão diferente daquela religião cristã que veio da Europa, que foi difícil para os missionários entender isso, mas aos poucos eles começaram a criar termos para que o índio pudesse entender o que é que o missionário estava querendo comunicar. Por exemplo, Tupã. Tupã, para o missionário, passou a ser o grande deus cristão. Para os índios, era o deus do trovão e da chuva. Então, mostrar para os índios que a religião era importante não era problema. O problema era transformar os conceitos da religião e as práticas da religião em outros conceitos e em outras práticas. Mas isso foi possível também usando estratégias, por exemplo, usando teatro, usando procissões, usando representações, usando música, usando canto e outras coisas que de alguma forma já existiam na cultura indígena. Um provincial, se não estou esquecido, é o padre de Aragão, então teve que baixar uma ordem de que nas missões não houvesse mais de 40 músicos, porque todo mundo queria ser músico, gostava de ser músico. O escritório regional do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, com sede em Porto Alegre, é responsável pela preservação e conservação dos 7 povos das missões. O IFAM tem um trabalho pioneiro na área das missões. Primeiro que a obra de restauração das ruínas de São Miguel, executada no início da década de 40, logo após o tombamento em 37, foi a maior obra de preservação executada pelo IFAM no início da sua estruturação. O trabalho de preservação das ruínas de São Miguel iniciaram em 1925, através de uma ação do governo do estado, que retirou várias árvores grandes que estavam dentro da igreja e fora também. A partir daí se começou um trabalho de limpeza das juntas, porque a estrutura da igreja era de pedra e barro, né? Não tendo mais a cobertura, o barro foi sendo lavado e foi ficando pedra sobre pedra. Isso estava causando
lesões nas pedras, né? Então nós temos assim, uma equipe permanente nossa do Instituto, né, que trabalha na parte de consolidação das estruturas, e tem uma equipe então contratada que é para limpeza, né, geral do sítio, para corte de grama, de vegetação e tal, né? Eu começo a trabalhar às 7h30 e largo meio-dia, né? E a 1h30 às 5h30. Trabalho na limpeza, né? Eu limpo o museu, limpo a bilheteria, a sacristia, tudo é comigo. Né? O escritório do IFAM. Agora você sabe que ultimamente até eu penso que o pessoal está cuidando mais, né? Porque, sincero, tem mais instrução, né? Sim, a gente tira o pó, né? E tudo, tem que ter muito cuidado, né? O trabalho é a restauração na superfície das paredes, trocar alguma pedra, colocar massa nas frestas, né? Para eliminar a erosão da água. O tipo de argamassa que você faz é uma argamassa que precisa alguém já ter uma prática muito grande, né? Então se começou a introduzir uma argamassa feita de cimento, barro e areia, né? Só o barro nós não poderíamos trabalhar porque ia continuar sendo lavado pelas águas das chuvas, né? Então nós tínhamos que fazer um trabalho que permanecesse, né? O cimento e a areia, então, para dar uma mais perenidade no trabalho, e a terra para continuar com o mesmo aspecto que tinha antes, né? Então foi feito em toda a igreja esse trabalho de limpeza e reintrodução de massa. Seu Carlos trabalha na portaria do sítio arqueológico de São Miguel. As poucas paredes das ruínas se confundem com as da própria casa. Filho de Hugo Machado, o primeiro zelador do sítio, ele nasceu, cresceu e mora aqui. Hoje ele também é zelador como foi o pai e coleciona histórias sobre a primeira recuperação em 1938. Quando meu pai começou a trabalhar aqui, isso aqui era mato tudo, né? Não tinha só uma estradinha aqui no meio que dava acesso aqui nas ruínas, mas muito pouco. Mas era tudo matagal e não tinha nada. A torre estava 1,75 m rachada, de alto a baixo, né? Daí foi numerado pedra por pedra de cima para baixo e depois levantada no plumo. Quando terminaram o serviço da restauração, ele foi designado para fazer a requisição das imagens. Ele saía de casa, pegava uma mala de garupa, muitas vezes ia de ônibus, ou a cavalo, de aranha, que era charrete, né? Dependia da distância. Ele ia descobrir onde é que estavam as imagens, né? Ele ia se informando daqui e dali, né? Daí quando ele sabia que estava numa casa, ele chegava levava vela, fita, tudo para pagar uma promessa. Até tinha santos que ele tirava e a pessoa, no caso da Nossa Senhora da Soledade, que foi a primeira imagem que ele tirou, a velhinha morreu de sentimento, né? Durou poucos dias e morreu de sentimento, porque era uma imagem que tinha até gado, o pessoal doava até gado para ela, de tão devoto que eram dessa imagem, né?